O mundo está mudando e a educação tem que acompanhar esse movimento. E aí surgem novas matérias, como a robótica, e novas culturas, como a cultura maker. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e o auge da minha experiência na programação foi jogar Minecraft. Eu sou Cláudia Cunha, professora, escritora, e o vencedor é aquele que comete o penúltimo erro, xadrez. Eu sou Rodrigo Bibo, professor de robótica e xadrez e fundador da Good Inventor, e a tecnologia é um meio, não um fim. Hoje a gente está aqui com o professor Rodrigo Bibo e eu já vou começar falando do evento que ele está promovendo também lá no Experimental Integrado, que é o Good Game. Então explica pra gente do que se trata o Good Game. Vamos lá, o Good Game é o maior campeonato de programação e desenvolvimento de games da cidade. Ele é promovido dentro do Colégio Experimental Integrado, em parceria com a Good Inventor e com o patrocinador da Master. E nesse campeonato os alunos terão a oportunidade, em mais ou menos um mês e meio, de desenvolverem seus jogos e depois apresentarem numa final, onde esse jogo vai ser votado por outros alunos do colégio. E daí nós teremos os campeões. Desde quando que acontece esse evento? Nós estamos na segunda edição e acontece desde 2022. Mas imagino que a primeira tenha sido um sucesso, né? Porque está continuando o projeto. Realmente. Quando a gente pensa no mercado de games e como ele cresce e como ele tem impactado a vida das pessoas, a gente não pode ficar de fora e trazer e deixar de trazer isso para os nossos alunos. Então, realmente, o Good Game foi um sucesso pelo seu formato, por ter essa liberdade de criação, onde os alunos escolhem o tema que eles vão trabalhar, e isso traz o quê? Mais engajamento dentro da produção. Pode falar. Rodrigo, quais habilidades você acha que mais promove no aluno esse tipo de metodologia? Primeiro, o engajamento, porque é a realidade dele. E o aluno engajado aprende muito mais. E essa é a proposta que a gente tem cada vez mais dentro da sala de aula, engajar o aluno. Que é também o lance de separar em grupos, promover uma competição saudável. Exato, daí a gente pensa na competição. Ele vai ter que trabalhar em equipe, e o trabalho em equipe é fundamental na nossa vida, no dia a dia, porque nós construímos tudo em sociedade, em comunidade, e eles aprenderem a ter essas habilidades é fundamental. Resiliência, porque no meio do caminho pode ter e vão ter as dificuldades, então ele tem que continuar no projeto, ele não pode desanimar, ele tem que entender que no final ele tem uma recompensa por isso. E também você tem a questão de poder desenvolver o pensamento computacional, que é muito importante. O pensamento computacional é pensar da forma correta, de forma rápida e eficiente. Isso também contribui bastante com os alunos. Aí tem uma pegada de empreendedorismo, por exemplo, Tem, porque no final eles têm que fazer o pitch deles, apresentar o jogo, ser persuasivo com os outros alunos, mostrar que realmente eles conseguiram fazer o melhor jogo, desenvolver a melhor proposta e apresentar isso para a comunidade. E aí quem que faz o julgamento lá de qual é o melhor? Os próprios alunos, é uma votação. Esse formato ele é muito legal. Por quê? Porque traz engajamento na comunidade. Os alunos, esse ano, serão alunos do 5º, 6º e 9º ano que irão votar nos melhores jogos. Do 5º, 6º e do 9º vão votar, e do 7º e do 8º são os que estão desenvolvendo, Isso, né, são os os jogos. participantes. Então acaba que engaja a escola inteira, Engaja, né? todo o fundo de 2 hoje, né? O Fundamental 2 fica todo envolvido no projeto. Só para contextualizar, o pitch é uma apresentação curta, né, muito usada em negócios, que é aquele tempo que você tem para convencer alguém a comprar a sua ideia, né? Exato. Cada vez mais a gente entende que tudo é vendas. A todo momento a gente está vendendo, desde você oferecer um produto, um serviço, como também nos relacionamentos, nas amizades. A gente tem que aprender a arte da comunicação o mais cedo possível, porque isso vai permear a vida inteira do aluno e dos indivíduos. Da comunicação e da sedução, né? Porque a gente fica achando que sedução é relativo só a relacionamentos amorosos, né, e tal, mas não, você tem que seduzir um comprador, né? Você tem que fazer ele querer o seu produto, acreditar na sua solução, e quanto mais cedo você desenvolve essa habilidade nos estudantes, melhor, né? Mais tempo eles têm para aprimorar quando for entrar no mercado de trabalho. Exato, isso é tão importante que dentro da sala de aula, a Good Inventor traz a metodologia de 3 momentos. O primeiro é o contextualizar. Então o aluno ele é inserido no tema daquela aula. O segundo momento é o criar, onde ele coloca a mão na massa e vem essa ideia de cultura maker, faça você mesmo. E o terceiro momento é o compartilhar, onde cada equipe vai lá na frente da sala e faz uma apresentação do seu projeto, trabalhando exatamente essa habilidade de comunicação. E uma característica que eu estava vendo no Good Game
é que os jogos têm que seguir algumas regras, né? Que são, por exemplo, ele tem que ser player-friendly. E o que se trata isso? Significa que o jogo não pode ser violento. Normalmente a gente tem uma cultura de jogos mais violentos e a gente, dentro do contexto escolar, não pode pensar nessa possibilidade. Então tem que ser um jogo amigável, também tem que ser um jogo original, não pode ser um remix. O aluno tem que colocar criatividade. Por exemplo, ele não pode pegar o Mario, né, e desenvolver uma fase do Mario ali. Tem que ser uma coisa original. Inclusive, a gente aborda muito essa questão no colégio. A NASA fez um estudo. E dentro desse estudo, 96% das crianças até 5 anos eram altamente criativas. E ela foi fazendo passo a passo o que ia acontecendo no meio do caminho. E ia perdendo a criatividade. A criatividade ia sendo deixada de lado. Até que quando você chegava na fase adulta, apenas 2% da população é altamente criativa. Daí vem a pergunta: se nós temos problemas que precisam ser resolvidos de forma diferente, aonde estarão essas pessoas que pensarão de forma inovadora? E a resposta é que não tem. E eu acho que isso faz muito sentido até na nossa vida pessoal. Eu lembro que quando eu era criança eu meio que canalizava para todos os âmbitos. Era desenho, foto, vídeo, música. E conforme eu fui crescendo, o número de atividades foi reduzindo bastante. Eu acabei ficando mais técnico em algumas. E eu acho que de uma certa forma minha criatividade diminuiu. Eu comecei a usar mais fórmulas, né, mais fluxo de trabalho pronto, para dar conta da produtividade que me é cobrada, né? Então meio que a sociedade acaba canalizando as pessoas para entrar nesse fluxo, né? Exato. A gente precisa sim ter essa parte mais analítica, mas também a gente não pode esquecer dessa parte sensitiva, criativa, que nos leva a uma nova direção. Quando a gente olha a disrupção, sempre vai ser algo que alguém pensou um pouco fora da caixa. Não, isso que o Rodrigo falou é bem verdade. Como eu trabalho com educação infantil, é uma delícia essa parte da criatividade, que é uma coisa nata da criança, né? Sim, eles são... Fantástico, né? São ideias, assim, às vezes eu estou lá, eu vou estar anotando o que eles dizem e o que eles escrevem não, desenham, né? E como a pessoa falou, de repente vai perdendo ao longo do caminho. Você acha que é o processo educacional, em geral, ou a família? O que você acha que influencia mais para essa perda ou não incentivo? Eu acho que é um contexto geral, social, desde a educação familiar até a escolar. Normalmente é muito, não, é dessa forma, é desse jeito. Tem que ser igual aos outros. Igual aos outros. A gente acaba nivelando pela média e esquecendo que existem pessoas que pensam diferente, enxergam o mundo de outra forma, com uma outra realidade, e a gente deveria estar mais atento à realidade de cada um e a novas formas de solucionar problemas. Não existe só uma resposta. Por isso que um evento como o Good Game é bom no contexto escolar, né? Desde pequenos as crianças já podem ver que elas têm liberdade para criar, para encontrar soluções de problemas que existem, né? Isso é um pouco da metodologia do hackathon, né? Que você pode explicar um pouco mais sobre o que é o hackathon? Eu sei que esse não é um hackathon naquele estilo clássico, mas ele tem uma pegada, né? Tem sim, ele acaba pegando alguns elementos do hackathon. O hackathon é uma competição de programação e pensamento computacional também, com solução de problemas. O hackathon ele tem um sprint mais rápido, ele acontece em 2 dias. Lá no Colégio Experimental nós também participamos todos os anos. E os alunos formam os grupos e trabalham em equipe para encontrar um problema e criar um jogo baseado num tema específico. Esse ano o hackathon foi sobre as enchentes, que acabam impactando a nossa cidade. E o resultado foi incrível, porque os alunos conseguem trazer soluções que até então não eram pensadas. E o Good Game ele tem esse elemento também da criação do jogo, do desenvolvimento da equipe, do trabalho em conjunto, de buscar uma alternativa, mas com a pegada do aluno podendo criar a sua ideia, trabalhar no seu jogo. E também dura mais tempo, né? Porque o interessante do hackathon, né, é que em 2 dias você tem que chegar no protótipo já do produto que você está criando, né? No Good Game não são 2 dias, mas tem toda aquela padronização de entregas, tem as etapas, né? E a cada etapa o aluno sabe o que ele tem que entregar, qual que é o objetivo primário dele. E eu acho que isso, além de tudo, tira pressão, porque ele pode focar em uma etapa por vez, em vez de ficar tentando entender como vai chegar naquele
aquele resultado final que parece inalcançável. A gente pensou nesse formato por quê? Quantas vezes nós, no dia a dia, nos deparamos com algum problema e de repente passam-se 2, 3 dias e de repente a gente, encontrei, era isso que eu precisava. Aquele insight, né? Então esse insight às vezes leva tempo. Então a gente pensa num evento mais longo para o aluno poder sentir, experimentar e validar. Basicamente a gente quer aquele teste rápido, se deu certo continua, se falhou, busca uma nova alternativa. E falando agora um pouco do mercado de games, você mencionou bastante aqui no começo que ele é um mercado que move muito dinheiro, que é a cifra de bilhões hoje, se a gente for pegar o mercado mundial. Ou seja, ele é tão importante quanto o cinema, se é que às vezes não move mais dinheiro, né? Hoje em dia move mais, né? Move hoje no entretenimento. Outra coisa que caiu por terra é que hoje o maior público dos games é o feminino, né? Então você acha que está na hora das pessoas começarem a reavaliar a importância do game na sociedade? Não só da parte educacional, como a gente está falando, mas também da parte mercadológica e começar a encarar isso como um negócio sério, que é uma potencial profissão para os filhos, inclusive? Exatamente. É um mercado altamente lucrativo e que traz também esses elementos culturais. Já está inserido basicamente em toda a sociedade, os jogos eletrônicos, e isso acaba impactando no dia a dia, inclusive na forma que a gente vive. A gamificação, que é um dos elementos do jogo, ela acaba fazendo o sentido inverso. Então hoje a nossa sociedade é movida por gamificação. E isso é muito interessante, é aquela recompensa. Então você vai perceber que os bons jogos trazem boas gamificações, ou seja, aquelas recompensas, você conquistar uma estrela, você conseguir passar de fase, e a nossa vida é pautada por isso. Então foi um momento que a gente inverteu isso, já que é natural nosso, pertence ao ser humano, buscar solucionar problemas e desafios, e de repente o jogo, esse elemento, gamificação dentro do jogo, volta para a sociedade. Então hoje quando você compra um iFood, está gamificado, a empresa quer dar estrela, você vai ganhar cupons. Então a gente acaba sendo permeado no nosso dia a dia e impactado por esse novo modelo de gamificação. Quando você pega, por exemplo, uma carona no Uber, no 99, você dá uma avaliação para aquele motorista. Exato. Aí você pode ver se ele fez um bom trajeto, se ele foi um bom motorista, né? Ou você pode avaliar negativamente. Isso acaba impactando na avaliação dele a longo prazo para outras pessoas, né? Então ele vai sempre fazer o melhor para se tornar um bom profissional. Então a gamificação está presente em todos os setores da sociedade. Exato. E na educação é muito importante, porque isso traz mais engajamento para os alunos. Eles se sentem pertencentes àquele universo, porque desde pequenos eles são inseridos nos games. E você está fazendo uma pós em desenvolvimento de games? Isso, atualmente estou fazendo uma pós em desenvolvimento de games e tem sido fantástico, e tem validado tudo aquilo que a gente acredita como forma de educar. É uma paixão que já vem desde a infância? Você foi descobrindo isso? Não, eu sempre fui apaixonado por jogos eletrônicos. Eu sou de uma época que a gente ia ao fliperama, não tinha. Eu queria pegar um pouquinho. Eu lembro. Videogames. E a primeira vez que eu vi, eu já fiquei encantado. Você não pegou o paredão, não, né? O paredão. Antes do Atari. Peguei o Odyssey. O Atari fala muito do Odyssey pra mim. Foram jogos assim que impactaram. E desde então, sempre jogando, aprendendo. E na época existia um preconceito muito maior quanto aos jogos. Tá perdendo tempo, vai fazer alguma coisa. Que era considerado totalmente uma brincadeira, né? Exatamente. Mas hoje a gente vê que nem os jogos que eram considerados, por exemplo, você pega um banco imobiliário, mas poxa, o que isso não desenvolve na criança, né? Na parte financeira, na parte estratégica. Todos os jogos acabam desenvolvendo alguma coisa, né? Sim, alguma habilidade você acaba desenvolvendo enquanto você joga. E o videogame tem toda a parte de coordenação motora. Eu sempre falo, né? Eu acho que o videogame me ajudou muito a dirigir e a ser melhor nos esportes, por exemplo. Porque teve uma época da minha vida que eu joguei muito. E era um jogo específico, então eu consegui desenvolver muitas habilidades daquele jogo, que no caso é o League of Legends. Então eu acho que isso teve reflexos em todas as áreas da minha vida. Foi muito bom, enquanto eu consegui me aprimorar naquilo, né? Exato, inclusive hoje a gente vê as companhias aéreas fazendo simuladores onde os pilotos treinam. Joguei muito também o Flight Simulator. Consigo pousar um avião se precisar. Tô apto, tenho algumas horas de voo em diversos modelos de avião. A Fórmula 1 também já faz esses simuladores, e isso nos mostra o quão a gente está caminhando na direção correta. Hoje para tirar carta, né, tem um simulador ali, então você tem
a opção de poder errar mais, sem bater Verdade. um carro, sem colocar vidas em perigo, né? Então você pode aprender melhor os fundamentos antes de ir para uma via, por exemplo. Isso é uma coisa que há 30 anos era completamente inimaginável. E hoje a gente tem esse método de preservar vidas e desenvolver melhor a mobilidade, né? Professor, fala pra gente, você tá aí com a camisa da Good Inventor. O que é a Good Inventor? Uma startup? Good Inventor é uma startup que surge com o propósito de inovar dentro da sala de aula e trazer disrupção. Infelizmente, nós ainda temos um modelo educacional ultrapassado, do século XIX, carteiras enfileiradas, alunos que têm que decorar conteúdos, quando o mundo evoluiu e as pessoas elas têm mais possibilidades. Dessa forma, você conseguir engajar o aluno hoje é muito mais complexo. Então você precisa buscar alternativas. E a Good Inventor traz essa ideia da tecnologia como meio, não como fim. Uhum. Nós utilizamos dos principais kits tecnológicos, como Lego Education, Minecraft Education, algumas outras empresas. O Microbit também é uma ferramenta incrível, foi desenvolvido pela BBC de Londres. E a gente está sempre atento a novos kits tecnológicos que tragam para o aluno o senso de pertencimento. Mas, como eu disse anteriormente, a tecnologia é um meio, não um fim. Por quê? Porque daqui a 10 anos, tudo isso que hoje é altamente tecnológico vai ser ultrapassado. Mas o que eu faço com a tecnologia? Como que eu impacto ela no dia a dia? Esse é o significado que a Good Inventor tem. Por isso que um dos momentos mais importantes, como eu citei anteriormente, é o compartilhar. O compartilhar, ele não ocorre sozinho. O compartilhar tem que estar com a escutativa. O compartilhar tem que ser empático, entender o outro naquele momento e o que ele traz de solução. E daí eu sempre ressalto isso com os alunos e trago essa reflexão. Os momentos mais felizes das nossas vidas são compartilhados. Natal, você não passa sozinho. Aniversário, tem vários amigos, familiares. Então essa importância de nós estarmos numa mesma frequência, no mesmo ambiente, buscando alternativas para os problemas que nós enfrentamos, é o que move a Good Inventor. Então cada aula tem um tema voltado realmente para aquilo que a gente vive no nosso dia a dia e as soluções que nós teremos que ter para os próximos anos. Eu acho isso interessante pra caramba, porque você fala a tecnologia é um meio, não um fim, e me fica muito claro isso quando você fala de compartilhamento, porque a primeira coisa que o ser humano faz quando ele começa a se entender ser humano é se juntar a uma tribo, ficar ao redor de uma fogueira e compartilhar os momentos que eles tinham durante o dia, compartilhar caça, né? Então criar estratégias de sobrevivência. E de lá até hoje, nada mudou. A gente continua buscando formas de compartilhar nosso conhecimento e nosso dia a dia, momentos agradáveis. Então, o que muda é como a gente faz isso. Se na época a nossa tecnologia era o fogo, hoje a gente tem a internet e a gente tem outras milhões de maneiras de transmitir conhecimento, seja por escrita, por vídeo, por música, por mensagem de texto, mas no final das contas o fim acaba sendo o mesmo, né? A gente precisa estar em sociedade e resolver problemas do dia a dia. Exato, as parcerias são muito importantes, nós acreditamos muito nisso, e o colégio experimental ele foi fundamental nesse processo de alavancagem da Good Inventor, e hoje nós estamos validando toda uma metodologia numa escola que é referência e que realmente acredita e investe na educação. Nesses quase 8 anos que eu estou lá como professor, eu percebo como que a visão experimental realmente quer mudar a educação no nosso Brasil. E muda também essa questão, Matheus falou, de resolver problema. Aí a gente pode pensar como japonês, eles não usam a palavra problema, eles usam desafio, né? Sim. Então, olha só, uma palavra já muda todo um contexto. Então, eles querem ultrapassar aquele desafio, né? Uma coisa muito do brasileiro, eu tenho um problema, e já fica, né? É verdade. E os japoneses, não, eles até gostam, né? Tem um desafio, e vão lá. Sim, eu acho que o problema é uma coisa que te causa mal, né? Inevitavelmente. O desafio é uma oportunidade de você crescer de alguma forma, né? Se reinventar e superar aquele desafio. Então eu acho que eu vejo muito isso na cultura maker, e eu acho que a Good Inventor traz exatamente essa visão da coisa, né? Mas você falou, por exemplo, da parceria com a Lego Education. O que os kits trazem? Porque eu não consigo ver assim o Lego sendo ultrapassado.
Porque eu acho que desde do começo, né, ele tem aquela proposta, mas é aquilo mesmo, né? As crianças poderem usar aquilo para criar. Então, o que o Lego traz, assim? O Lego ele é referência nessa parte educacional. Desde os anos 80... Obrigatório em todas as salas de educação infantil. É verdade, realmente. A Lego investe muito na educação, eles acreditam muito nesse modelo, onde você desenvolve a parte lúdica na criança, e isso a gente estende para a sala de aula na Lean Education. Ela surge com força no laboratório do MIT nos anos 80, e até hoje tem sido trabalhado e desenvolvido os elementos de programação, motor, sensor, e tudo isso faz com que os alunos criem seus protótipos, seus robôs de uma maneira bem criativa, dinâmica, e já aprendam um conceito lógico da programação. Isso ajuda bastante. Rodrigo, define o que é robótica. Eu queria entrar nesse assunto também. Nossa, eu sou super leiga aqui. Eu estou entendendo tudo até agora, mas eu preciso dessa definição. O que é robótica? Robótica são robôs que são criados a partir de peças mecânicas e que têm uma movimentação mecânica e que normalmente vem alinhado junto com uma programação. De uma maneira bem simples, isso seria a robótica. Elementos mecânicos com elementos de programação e que você faz esse dispositivo fazer alguma coisa. Hoje o nosso dia a dia já está cheio desses elementos. Nós temos robô aspirador, nós temos robôs dentro das fábricas, que o forte da robótica surge dentro das fábricas, substituindo a mão de obra, trazendo mais produtividade. Então tem esse cunho também. Eu já vi um robô barista que faz café. O cachorro robô, que ele patrulha o entorno de um evento, por exemplo. Nós estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais com a cultura da robótica inserida na sociedade. Os robôs saíram das fábricas e agora eles estão no nosso dia a dia. Assim, o pessoal da minha geração e mais antiga tem um pouco de medo, né? De falar robótica, assim, né? Mas o pessoal que vem vindo aí, essa galerinha aí, é tão natural, né? Mas o robô, vou começar a entrar aqui no assunto mais metafísico. O robô, ele é diferente do Android, né? O robô, ele tem uma função específica que só serve para fazer aquilo. Eu acredito que cada vez mais os robôs vão fazer mais coisas. A gente já tem robôs. O que é o Android? Não, o Android que eu entendo é aquele robô mais humanizado, né? Tanto que o sistema operacional se chama Android, né? O meu entendimento é que o Android ele tem um pensamento mais autônomo, enquanto que o robô ele é programado, ele faz aquilo, ele não pensa, ele não... Eu não quero usar a palavra sente. Eles são muito inteligentes, mas eles não têm coração. A gente pode usar robô humanoide, pode usar robô Android, não tem muita diferença na nomenclatura, mas a ideia é essa. É uma máquina que nós programamos e ela executa determinada função. Eu acho que também tem a questão de que assim, a gente tem que encarar o robô mais como uma ferramenta, né? Porque é que nem você falar, nossa, o martelo pode construir uma casa maravilhosa ou ele pode ser usado para machucar alguém, o que é horrível, mas ele é uma ferramenta. O uso que você vai dar para aquela ferramenta parte de você, né? E o mesmo vale para uma chave de fenda, para um serrote, né? Então, assim, o robô, até onde eu vejo, ele é uma ferramenta que tem um fim específico, que é um fim de produção, um fim nobre, né? Então, também não dá pra gente ter medo de uma ferramenta. Você concorda? Concordo. Acredito que a gente deva usufruir de tudo isso de uma maneira bem responsiva. E é inegável o valor que a robótica trouxe para a nossa sociedade, principalmente em relação à produtividade. Em tudo, que nem você falou do robozinho que limpa a casa lá, você deixa ele e vai fazer outra coisa. Ele tá inserido em tudo mesmo, né? Então, como que as crianças encaram a aula de robótica? Um momento muito divertido. A nossa proposta é trazer diversão. Aprender brincando. Nós, como professores, educadores, pedagogos, nós temos todo um estudo e um planejamento. Mas os alunos, eles apenas sentem que estão brincando, se divertindo e sendo desafiados a trazerem soluções. É a metodologia ativa, né? Metodologia ativa. Nós invertemos a sala de aula. O dono da aula é o aluno. E ao final de cada aula ele compartilha a sua criação. E isso é muito importante. Ele se sente valorizado
Ele se sente escutado. Eles amam falar, eles amam compartilhar esse momento Já conosco. está trabalhando na comunicação, porque antigamente a gente era meio travado para falar, né? Sim. Ia fazer um trabalho lá na frente, ficava travado. Hoje as crianças têm esse poder de comunicação porque foi dado para elas, né? Exato, nós incentivamos isso. É muito importante o aluno trabalhar essa habilidade. Bom, e diferente, por exemplo, de uma aula em que você faz um trabalho em grupo, tem um show de slides ali, alguém fez o slide e outra pessoa vai apresentar. Essa pessoa que vai apresentar, ela nem precisa ter estudado o conteúdo. Se ela for boa de comunicação, ela vê o slide ali e enrola. Agora, como que você vai explicar a criação de um robô? Só a pessoa que criou, que construiu aquilo, que entendeu para que ia servir, que consegue falar. Então, as crianças, no caso, né, os criadores, eles acabam tendo que ser responsáveis por comunicar aquela ideia. Não existe outra pessoa que vai conseguir fazer aquilo, porque é uma coisa nova, né? Não tem como você enrolar em cima do assunto. Exato. Só quem criou sabe para que serve cada peça ali, né? É verdade. Agora, levantar uma questão aqui, Rodrigo. A gente está falando de uma escola que investe né, na formação das crianças e, assim, outra rede pública, a gente sabe que não tem todo esse material, todo esse investimento. Você acha que essas crianças vão ficar para trás? Porque, olha só, a gente está falando de pensamento crítico, de criatividade, raciocínio lógico, criação. Eu imagino que nos próximos anos a gente tenha uma expansão da robótica, da programação, desenvolvimento de games, também para a rede pública. Cada vez mais os governos estão entendendo a importância desse modelo educacional e estão implementando. Então, eu acredito que hoje nós já temos bons exemplos, boas prefeituras, boas autarquias que investem nesse segmento, e eu vejo uma expansão para os próximos anos. Eu não sou crítico, não. Eu acho que isso vai pegar, já pegou, e cada vez mais a gente vai expandir. É um caminho sem volta. E eu digo sem volta também, até por conta da fase em que a gente vive. E aí você esperava ansiosamente por essa fase da inteligência artificial, em que ela faz parte do nosso dia a dia, e ela é muitas vezes gratuita. Um exemplo é o ChatGPT. Esse ano nós fomos apanhados com a notícia de inteligência artificial num nível como nunca imaginado. Eu vejo que a inteligência artificial ela nos auxilia em várias coisas e basicamente ela não terá a capacidade de superar o que nós somos. Ela é uma auxiliadora. Eu vejo algumas pessoas falando, daqui a pouco a inteligência artificial vai superar os seres humanos. Eu não acredito nessa capacidade. Depende, superar em quê? Porque isso aí eu falei em outro programa já, com o nosso entrevistado Fernando Cunha, professor de História, né? Que uma amiga minha, Dani Rodrigues, da Unifeob, ela gosta de falar uma coisa que eu acho muito verdade. Se as máquinas vão ficar cada vez melhores em serem máquinas, o que resta para os seres humanos é se tornarem cada vez mais melhores seres humanos. Então a gente acaba tendo que desenvolver mais as nossas habilidades humanas e deixar para as máquinas as atividades de máquinas. Então eu não vejo muito uma competição. Como que você vê isso? Eu vejo que o processo pode ser inverso. Tem um professor que eu gosto muito, Miguel Nicodelis, ele é referência no Brasil em neurociência, e ele fala que o cérebro tem uma plasticidade enorme. Então, o que pode acontecer é nós nos adaptarmos ao pensamento da inteligência artificial e, com isso, ter uma redução na nossa capacidade cognitiva. Então, o grande desafio é continuar fazendo com que a gente se desenvolva. Mas aí a gente acaba podendo canalizar para coisas mais significativas, né? Tem atividades, por exemplo, do dia a dia no serviço que eu já delego para a inteligência artificial, mas aí eu consigo produzir mais, o que é positivo, né? Então isso é positivo para mim, para o serviço, para todo mundo ao meu redor, para quem consome o conteúdo que eu produzo, né? Mas eu também consigo, vamos dizer assim, não ter uma estafa mental para quando eu quero produzir um texto que eu quero que seja autoral, por exemplo, né? Ou uma música, enfim, quando eu vou fazer parte de teatro, que eu gosto bastante. Então, tudo isso, quando eu vou finalmente sentar para fazer, a minha cabeça não está pesada, porque eu não fiquei o dia inteiro pensando em coisas que a inteligência artificial podia fazer. Exato. Basicamente, tudo que pode ser automatizado, a inteligência artificial vai fazer. Mas o que depende dessa centelha divina que a gente tem de criar. Eu confesso que eu ainda não uso a inteligência artificial. Mas você ficou impressionado quando eu te mostrei. Quando você me mostrou e ele digitou alguma coisa lá, eu falei, nossa, já saiu tudo pronto.
Aí eu já fiquei com medo, falei, não, mas tem que ser da minha cabeça. Aí eu deletei e esqueci, falei, não quero. Mas Fico com medo, porque vai que eu paro de ter esse processo de criação. eu não, mas então, é engraçado porque na inteligência artificial eu trabalho muito com a ideia de curadoria. Eu peço para ela me sugerir 10 conteúdos, sendo que eu ia criar um que ia ficar muito bom, mas eu peço para ela me criar 10, eu pego esses 10 e eu vou selecionando, uma parte desse aqui ficou muito bom, dessa aqui eu vou usar essa, e eu vou montando, acaba que se torna um texto meu, de alguma forma, né? Só que mais rapidamente. Então eu vejo com excelentes olhos. Eu acho que para a parte de pesquisa ainda não é muito bom, né? Ela se confunde muitas vezes, mas para essa parte de processar dados, de automatizar tarefas, Exatamente. Era o que a gente grande precisava. banco de dados que tem a capacidade analítica muito rápida e que nos dá uma resposta muito boa em vários aspectos. E nos próximos anos vai ser aperfeiçoada e vai contribuir muito no nosso dia a dia. eu gosto de falar que é um grande grupo de estagiários de luxo, gratuitos. E que empresa que não ia querer um grupo de 10 estagiários de luxo totalmente dedicados para a função deles? Então, tipo, não é o que eu falei, né? Não é uma ferramenta, não tem como você lutar contra, tudo depende de como você está usando, né? Exatamente. Ô professor, e desenvolver games pode ser tão divertido quanto jogar, ou é só para quem gosta? Eu acho que jogar todo mundo joga. Nós já estamos inseridos na cultura do game. Quando você cria, você traz elementos reflexivos. Nossa, para pular tem que fazer tal comando. Olha, para atirar, eu não sabia, eu preciso programar dessa forma. Então isso faz com que o aluno ele se sinta engajado. Nós somos curiosos por natureza e ele começa a descobrir o que tem por trás. É como se você fosse num show e entrasse nos bastidores. Você começa a ver, é assim que funciona, eles fazem isso, aquilo. E isso é muito legal. Quando a gente entende como funciona, a gente tem um outro olhar, né? Um outro olhar. Você joga, agora, hoje, você joga algum jogo e você fica analisando, tipo, isso aqui foi feito de tal maneira? Porque eu vejo muito músicos, né? Quando você começa a despertar o ouvido, você começa a ouvir os arranjos, ouvir coisas que você não ouvia, se interessar por como foi feita a composição. Você não consegue mais ouvir música da mesma forma. Mesma coisa para quem gosta de cinema. Aí você começa a prestar atenção em movimento de câmera, no que tá na cena, como foi o plano. Quando você desenvolve jogos, é mais ou menos a mesma coisa? Você consegue ter um distanciamento assim e falar, opa, peraí, a jogabilidade não tá tão boa, o gráfico podia ser melhor. É natural. Eu jogo pouco hoje, mais com meu filho, ele gosta de jogar. Então, mas também a gente está sempre ali cuidando para que não haja um exagero. Mas sempre que possível a gente analisa, sim, principalmente a questão da jogabilidade, da gamificação, do retorno pro usuário, porque isso é muito importante. Poxa, esse jogo poderia ser melhor assim. Ou olhando até os jogos antigos, a gente acaba analisando, a gente acaba tendo um outro olhar mesmo, você tem razão. E gráfico é uma coisa meio que superestimada, né? Isso acaba importando pouco. Você tem hoje jogos com gráficos fantásticos, mas a questão de jogabilidade ruim, história ruim. Então eu vejo que conseguir trazer uma harmonia, criar um jogo com todos esses elementos e equilibrado, isso faz com que acabe estourando, aí todo mundo acaba jogando. O jogo também pode ser considerado uma forma de contar histórias. Sempre buscamos contar histórias. E o jogo tem esse elemento narrativo, que traz sempre alguma história. Nós temos jogos históricos. Isso é bem legal. De história real, né? História do Brasil, história mundial. Sim. Tem um jogo que eu gosto muito, chama Age of Empires. Eu também gosto. De Empire Earth também. Traz bastante esse elemento histórico e como a sociedade se desenvolveu. Então, eu acredito que tende a nos ajudar em vários aspectos. Tem o Civilization, Europa Universalis, Rise of Nations. Eu joguei bastante todos esses daí. Meu pai gosta muito. Não fala nada aqui. Estou me sentindo um peixe fora d'água, mas vamos falar de xadrez? Não, você não tem nenhuma experiência com o jogo? Não, só quando você era pequeno eu joguei o Super Nintendo do Mario. Parei lá. Tá bom, né? Um grande clássico. Aí já ficou muito avançado pra mim. A Matheus lançou, eu fiquei lá. Mas já que ela falou, né? Qual que é a sua história, então, com o xadrez? Xadrez é uma paixão. Xadrez de tabuleiro mesmo, né? A gente tá falando. Não existe distinção entre o de tabuleiro e o online. Não, mas você aprendeu primeiro de tabuleiro. Tabuleiro. Tá. Não sei se hoje ainda tem, mas tinha xadrez até no jornal, né? Que vinha um desafio semanal, assim. Exato. Hoje em dia é mais online mesmo. Porque traz essa conectividade. Você pode estar jogando com pessoas de todo mundo de forma
gratuita, seguro, num ambiente controlado, e isso fez com que o xadrez despontasse cada vez mais, os filmes, as séries, e o xadrez hoje está muito na moda. Ele tem vários elementos educacionais inseridos nele, culturais, é o jogo dos reis, é um jogo milenar. A Federação Internacional de Xadrez é a terceira maior federação do mundo, só perde para a FIFA e para o Comitê Olímpico Internacional. Então a gente tem quase 1 bilhão de jogadores ao redor do mundo. É um jogo fascinante e que eu sou suspeito para falar primeiro, porque eu amo jogar, jogo todos os dias em plataformas, e também tenho a oportunidade de ensinar os alunos sobre esse jogo. Então... Mas aí você aprendeu de pequenininho? Alguém te ensinou a jogar? Ah, então falando tabuleiro. Eu aprendi... Eu quero que ele fale tabuleiro e saia da informática. Ou na loja. Eu não comecei a jogar cedo. Comecei a jogar com 17 para 18 anos. Meu primeiro contato com o jogo de xadrez. Fiquei fascinado. Depois perdi um pouco. Mas o interesse mesmo foi quando meu pai teve Alzheimer. E isso impactou bastante a minha vida. Então eu busquei uma forma de manter o meu cérebro afiado. E lá com 22, 23 anos foi onde eu realmente me debrucei sobre o jogo de xadrez, quis aprender, comecei a jogar. E aí são 20 anos me dedicando todos os dias à prática enxadrística. Porque ele trabalha todo o cérebro, o raciocínio, né? Então você começou meio como uma prevenção, né? Isso, falei, poxa, é uma doença tão difícil, o que eu posso fazer hoje? Daí xadrez, todo mundo sempre fala, nossa, é a primeira coisa que vem na cabeça. Né? E desse elemento, depois eu percebi que é muito mais que isso. Você trabalha muito mais do que a parte cognitiva. A parte comportamental é muito importante, o respeito às regras, o respeito ao outro, entender que dentro de uma partida, quando você perde, o outro ele tinha mais capacidade naquele momento, ou conseguiu lidar melhor com as circunstâncias. E novamente, um meio, não um fim. E a calma também de você fazer uma jogada, você ter aquela serenidade para não ter aquela pressa, ser imediatista, porque você tem que ter... Exato, você tem que ter paciência. Você precisa calcular de forma adequada, você precisa ter uma estratégia dentro do seu jogo. Existe o elemento tático também, você precisa, naquele momento em determinado do jogo, vai surgir uma oportunidade, você vai estar preparado para aquela oportunidade? Às vezes, para fazer uma jogada, você tem que preparar com várias jogadas para montar, né, o seu tabuleiro ali, o seu lado, não sei os termos técnicos. Isso. O jogo é dividido no início, então a abertura, o meio, o jogo e o fim. E dentro dessas 3 etapas nós temos a estratégia, que vai nortear o seu jogo, a tática, que é um elemento que acontece no meio do jogo, e o cálculo. Você está calculando o tempo inteiro. Qual é a melhor possibilidade? Qual a melhor jogada? E daí nós temos infinitas possibilidades. E também tem outras modalidades de xadrez, né? Que nem, por exemplo, eu vou falar porque eu assisti o Gambito da Rainha, fiquei apaixonado, né? Que é a série que é protagonizada pela Anya Taylor-Joy. E que, por exemplo, eles fazem o Fast Chess, que é um xadrez que você não pensa muito, é a jogada rápida, assim. E hoje a gente tem o oposto, né? Tem nos aplicativos aquela modalidade em que cada um pode fazer um movimento só por dia. É um negócio assim, né? Exato. Então você abre o aplicativo, seu oponente fez um movimento, você faz um, aí só no dia seguinte você analisa. Esse eu consigo. Mas cada um tem as suas dificuldades, né? Nesse aí o oponente pode ficar analisando o tabuleiro por um dia, né? E no Fast Chess é uma coisa meio de memória analítica. Mas tem aquelas partidas, como as tabuleiros, que demoravam horas? O xadrez clássico é 1h30 para cada jogador no relógio, né? Segundos. Então, normalmente, uma partida oficial tende a durar 3 horas, mais ou menos. Então, é realmente... O que parece muito, mas se a gente para pensar, uma partida de futebol americano não é muito diferente, né? Exato. Então, também, nada de surreal. Xadrez, ele é esporte. Você tem esse elemento competitivo, ele é ciência, porque ele é muito estudado por diversas áreas do conhecimento, e ele é arte, porque em algum momento o jogador ele surge com uma jogada que ninguém esperava. O aspecto intuitivo ele é muito importante dentro do xadrez também. Ninguém fala isso. Quando os grandes campeões falam, por que você jogou tal jogada? Não sei, eu senti que era aquela jogada. Ele não tem uma resposta pronta, nem ele sabe. Olha que interessante. Então o xadrez também tem a sua... Lembra que na maratona teve uma época que tinha... Eu cheguei a jogar na maratona também. Colocava as mesas, né? A gente chegava a ver e ficava... Tinha tempo também, né? Tinha. Por isso que não tem mais agora.
Eu não sei como é que funciona hoje na maratona, faz muito tempo que eu tô desconectado. Nós temos maratona, daqui a alguns dias nós vamos participar, o colégio vai participar. E é uma competição muito saudável e os alunos gostam de estar lá competindo. Nosso viés lá no colégio é pedagógico. A gente traz o xadrez como uma ferramenta de desenvolvimento, onde a criança tem mais uma possibilidade de se adequar em meio a tantas áreas do conhecimento. Agora tem uma coisa que eu sei, não sei se você sabe. Ele tem uma música autoral que ensina as crianças a jogar xadrez. E eu peguei lá no Face dele. Eu não sabia disso. E eu vou, porque eu sempre tive vontade de jogar xadrez, você sabe, né? O Matheus sabe, o pai dele ensinou. E eu não tinha muita paciência, mas eu quero aprender. Então eu vou ficar cantando a musiquinha que ele fez, porque se a criança aprende, eu aprendo. Canta um pouquinho pra gente, você vê que belezinha. É dele a música. É sério mesmo? É sério, ensina as pecinhas. Eu também sou músico. Olha, eu não sabia disso. Foi a primeira coisa que eu me identifiquei na vida, foi a música. Então tinha bandas, dava aula de música. E depois que eu fui mudando um pouco de direção, mas é algo que está internalizado. E eu pude compor essa canção, chama Música das Peças, e em cada uma das peças a gente vai trazendo o movimento, a forma que aquela peça se move. É bem legal, bem legal. Canta pra sempre, gente. Os peõezinhos gostam de andar, andam para frente, não podem voltar. Vai, peãozinho, vai, captura em diagonal. Isso é só um pedacinho. Mas essa parte mais difícil tem que ser do cavalo, que ninguém entende. Não, mas é super didática, assim, você fez eu acho que todo professor que tem um pé na música passou pela ocasião de levar um violão na sala de aula. A musicalização, ela ajuda muito na educação, né? Demais, facilita muito o processo de aprendizado. Eu lembro que quando a gente foi estudar a tabela periódica, tinha também uma música. Tinha várias, né? Tinha música, tinha poesia, e até hoje eu não decorei. Eu nem sabia o que estava fazendo, para que servia, mas a música era só a prova, né? Era uma questão. Tinha prova lá, você decorava a música e fazia. E você nem sabia para que servia, né? É tão difícil. Eu lembro da música do Seno Cosseno. Nossa, essa eu não conheço. Essa aí a Tainá que tá aqui, que tá no terceiro ano, deve estar mais atenta. Eu não sei como é que era a sua, mas a minha era tipo 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de 2, 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá vendo? Funcionou, me tornei músico. Bom, a gente tá desde o começo, mas vamos pra sala de aula? Sala de aula com Cláudia Cunha. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão com as crianças, porque a gente entrou em setembro e a gente tá cheio de campanha de prevenção, né, do suicídio, do Setembro Amarelo. Então a depressão, ela pode se manifestar em diferentes idades, só que em cada idade ela tem uma fase diferente, né? Muita gente acha que a criança, ela não deprime, porque criança é alegria, criança é vida, é movimento, né? Só que a gente vê hoje muitas crianças deprimidas, ansiosas principalmente, e a gente, na escola, são vários encaminhamentos, né, que a gente faz, e é uma coisa tão triste, porque há anos atrás a gente não via isso, né? Então, eu coloquei umas coisinhas aqui para os pais, eles terem um olhar mais atento, né? Quando é depressão na criança, a criança começa a ficar com assuntos muito mórbidos, que não é uma coisa normal de criança. Então ela fala de morte, ela fala de violência, né? Quando ela começa a desenhar coisas muito escuras, isso eu já falei em outro programa, né? Desenho livre, a gente sempre tem aquele olhar para ver se não está usando muito preto. Tem criança que só usa preto, e a gente depois faz uma sequência, leva para a psicóloga e constata que ela está no processo de depressão. Ela começa a ficar enjoada, irritada, agressiva, não querer comer, não querer dormir sozinha. Então a gente tem que ficar atento com esses comportamentos, né? Porque a depressão, basicamente, ela é uma mudança de comportamento. Então a criança, ela era de um jeito e de repente ela começa a ficar de outro jeito, né? Mas isso vale para qualquer idade também. Ela começa a ficar com sentimento de tristeza, né? Independente do que está acontecendo. De repente você está tendo uma festa e a criança está lá no cantinho, porque uma festa de criança, a criança se joga, né? É para ela mesmo. Então tem criança que está no cantinho, assim, até na sala de aula, não quer ir no parquinho. Que são coisas, assim, comportamentos que a gente espera da criança. Vamos no parquinho? Vamos. Então, de repente, você vê aquela criança deprimida, né? Não quer. Ela passa a não gostar de atividades, querer mais fazer atividades que ela gostava.
e ela gostava antes, né? Vai perdendo sentido pra ela. Vai perdendo sentido, né? É uma tristeza mesmo, né? A criança, quando ela deprime, ela tá sempre distante, com ar distante. Você pode estar fazendo qualquer atividade. Em família também, se vê que ela está distante, ela não quer participar mais, ela quer mais ficar sozinha. Então a gente tem que ter esse olhar, né, Matheus? E atividades como a que o professor faz lá na escola ajudam pra caramba, né? Até gerar uma identificação, né? Onde que a criança encontrar, por exemplo, um lugar onde ela pudesse jogar xadrez, ou desenvolver a robótica, ou desenvolver games, né? Lá também tem coral, que eu sei também. Então, assim, tem aula de violão, inclui a criança em algum grupo que faça sentido para ela, em alguma atividade que faça sentido para ela, né? Isso aí traz uma identidade. O Setembro Amarelo, eu penso que a gente tem que ter esse olhar o ano todo, não só em setembro, né? Em todas as fases de idade, mas a criança, eu acho muito triste uma criança deprimida. A gente já teve várias, e ansiosa também. Muita gente acha que a causa do suicídio é só a depressão. Não é o estresse e a ansiedade também. Então, a gente, como adulto, também, a gente tem que ficar se policiando, porque a depressão você está no passado. Você remoeu o passado. O que não deu certo? O que eu podia fazer? O passado acabou, não existe mais. Então, a gente tem que se conscientizar. O que gera ansiedade? É o futuro. Você fica tão focado lá no futuro e... Tudo bem, planejar, a gente planeja as coisas e tal, mas não ficar lá no futuro. E o que é o estresse? É o presente, quando você não vive legal o presente. E tá sobrecarregado. Então, olha só, a gente precisa também ter esse olhar, né? E como que você vê que uma criança ou uma pessoa não está em processo de depressão? Quando ela brinca muito, quando ela é feliz, quando ela solta aquelas bobagens, quando ela ri. Tanta gente, adulto, quanto as crianças. A gente prepara as crianças para o futuro, mas a gente também tem que deixar elas serem crianças. Né? Eu penso assim, Matheus, você lembra quando o Matheus sempre quis fazer muito curso de tudo, além da escola, de música, fotografia, teclado, mas sempre era um por vez, porque ele tinha escola, que ele sempre estudou em escola assim, que exigia muito. Então, você quer fazer o que esse ano? A música, tá? Eu vejo hoje as crianças, elas têm uma sobrecarga de cursos, de compromisso. Ela vai na escola de manhã, depois ela tem aula de inglês, depois ela tem aula de não sei o quê. Que hora que essa criança vai ser criança? Porque é tão gostoso você chegar e falar, eu quero brincar, eu quero ler, eu quero fazer o que eu quero. Não, e eu lembro que quando eu era criança eu tinha muito momento de ócio. Sim. Que era, né, hoje eu sinto muita falta disso e eu me sinto culpado quando eu tô no momento de ócio hoje. Então. Né, mas eu lembro agora que, nossa, eu criei muitas coisas. Sim, mas esse momento de ócio é muito importante, tanto para as crianças quanto para a gente. Tipo, hoje eu não quero fazer nada. Ou eu quero ler meu livro. E não se preocupar, né? Porque eu lia tanto, hoje eu não consigo ler, porque quando eu tô lendo, teoricamente eu não tô produzindo. Né? Então, mas tá. Porque você tá fazendo uma coisa que tá fazendo bem pra você. Tudo bem, você é muito ativo. Então, tudo te dá prazer, só se você faz coisas que te dá prazer. Sim. Mas você tem que ver uma hora a tua cabeça não aguenta, Matheus. O corpo também não. E o corpo não. Aí, o que é a síndrome do pânico, que também criança tá tendo muito? É o corpo falando. Primeiro ele dá sinal, né? Eu falo, quando eu tive síndrome do pânico por trabalhar demais. Então, primeiro começou o olho ficar piscando. Depois adormecia no braço. Era o corpo falando, ó, para. E foi dando sinais. Lógico, eu não entendi. Um dia parou. Eu simplesmente tive uma crise muito forte, durou 3 anos. Tive que fazer um tratamento desse sério, porque eu não respeitei meu limite. Tudo aquilo que eu fazia me dava prazer. Aí você fala, dava prazer, você vai ficar doente, vai, porque a gente tem um limite. Sim, até o excesso de coisas boas é ruim, né? Então hoje não, eu faço tudo que eu gosto, mas tem hora que eu falo, hoje não vou fazer nada. Eu tenho uma definição sobre o mal que eu gosto muito. O mal é o bem sem limites. A falta de regulamento, de regulação, né? Não tem critérios, não tem limites, é mal. Né? É ruim. Antigamente tinha aquela coisa, a pessoa é workaholic. E era lindo, nossa, a pessoa trabalha, só trabalha. Sou viciado em trabalho, sim. Vou falar. Aí você já estava lendo um livro sobre isso. 90% dele AVC, o resto dele infarto. Então, gente, é o limite. E então, seus pais prestarem atenção, mudança de comportamento na criança, tá? E não sobrecarregar a criança. Aí tem vários fatores também, discussões do casal. Eu sei que é difícil, porque na hora que você está discutindo com uma pessoa, você não vai ter, você já saiu fora, principalmente quando eleva a voz, você não vai ter aquele bom senso de falar, olha, vamos discutir em outro lugar. Imagina, você está fora, assim, né? Mas tenta fazer uma força, porque a criança, ela não entende, ela está vendo 2 pessoas que ela se ama, que ela ama, brigando, né? Para ela é muito forte isso. Então, isso deprime a criança também.
E prestar atenção nesses sinais aí, e procurar parar com esse bendito preconceito contra os psicólogos, porque quando a gente identifica uma criança a gente encaminha, né, e precisa fazer um tratamento com psicólogo, é opcional. A mãe não leva, os pais não levam, porque ainda tem esse preconceito. E é muito errado, às vezes eu falo, você prefere ver seu filho sofrer por um preconceito seu, né? Vamos para o álbum de recordações? Vamos para o álbum de recordações. Deixa eu ver aqui. Então, Rodrigo, o álbum de recordações é uma memória afetiva sua, do 0 aos 7 anos, tá? Você vai ver você lá pequenininho. Mas antes, você vai responder uma pergunta. Olha o cartãozinho. Mostrar na cara. Colocar aqui. Eu fiz do xadrez, né? Porque da dia de robótica eu não sabia o que fazer. Aí tem uma frase, você vai ler pra gente, aí você vai explicar do jeito que você quiser. Não, é nessa frase da capa mesmo. Da capa. No final do jogo, peão e rei voltam para a mesma caixa. Olha. Nós utilizamos essa frase no colégio bastante. Nós não somos mais e nem menos do que ninguém. Nós precisamos aprender que a vida é uma jornada única, espetacular, é uma oportunidade e que nós devemos, a cada dia que passa, buscar melhorar e fazer aquilo que realmente faça sentido para a gente, com honestidade, com princípios e valores que norteiam as nossas vidas. E que ninguém faz nada sozinho. Desde o pequeno ao grande, cada um tem a sua função dentro da sociedade. E juntos nós somos mais fortes. Acho que a gente tem que aprender isso. É uma interdependência, né? Exato. Essa frase é legal porque muita gente encara assim, tipo, então o arrogante e o humilde vão para a mesma caixa. Tudo bem, também tem esse significado, mas eu acho que tem o contrário também. Você tem que dar o seu devido valor. Você não é mais que ninguém, mas como você disse, não é menos também, né? Exato. Você tem o seu valor. Exato. E tem então uma é importante jogada, reconhecer isso também. E tem uma jogada no jogo de xadrez que é fantástica. É um dos movimentos especiais, que é a promoção. É quando o peão chega na 8ª casa, ele pode se transformar em outra peça, ou uma dama, que é a peça mais poderosa, ou uma torre, um cavalo, ou um bispo. A dama é a peça mais poderosa? Mais poderosa. Ah, mas lógico, né? Isso eu já sabia. Agora, vamos para a pergunta afetiva, tá? É uma lembrança boa que você tem, você pequenininho lá. Agora você pode abrir. É a primeira coisa que vem na cabeça, não pode pensar. Mas eu acho que ele já respondeu. Você pode tirar o papel. Eu acho que ele já respondeu durante a entrevista. Do 0 ao 7. 0 ao 7? É. Uma lembrança boa com jogos. Ele não tem chance de falar o jogo do mico, né? Sempre gostei muito de esporte. Futebol. Futebol é um jogo que eu sempre gostei bastante também. Eu lembro de sempre jogar com os amigos. A gente ia muito na quadra jogar, então era algo que... E você entendia as estratégias, sem dúvida? A gente gostava de brincar. Eu acho que esse elemento ele é fantástico. E com o passar do tempo a gente vai buscando se aperfeiçoar. Eu sempre fui muito empírico. Eu gosto primeiro de testar e depois estudar a fundo aquilo. Eu acho que os elementos dos jogos trazem isso pra gente, essa capacidade. O futebol é um jogo que eu amava, sempre gostei muito de futebol. Acho que o Brasil é o país do futebol, né? Então, tá no sangue. Agora, com meus irmãos também, jogava bastante. Videogame tá ali. A família reunida na frente da televisão e a gente jogando. Quantos irmãos vocês são? Com a família, somos eu mais 2 irmãos. Menino, tudo? Tenho meu irmão mais velho, advogado, Dr. Caio, e minha irmã Juliana, que mora em Atibaia. Somos em 3. Pra gente que cresceu na década de 90 é Eu sou um pouquinho antes, eu sou de 80. Eu vou ficar até quieto. Chegou a pegar, né? Então, assim, viver assim, essa infância na década de 90 também. Porque pra mim foi mais 2000 também. Mas eu lembro que era muito louco, porque você brincava na rua, mas tinha videogame. Então, só que assim, não era online. Então o videogame era também uma reunião de amigos. Então quando a gente cansava de brincar na rua, todo mundo ia pra casa de um e jogava videogame, né? Então essa coisa que eu não vejo muito acontecendo hoje em dia, por causa do online, né? Que tem todas as suas inúmeras vantagens, mas eu acho que essa nostalgia de ter esse negócio de sair pra rua e ir pra casa
meio que é nosso, né? E era muito legal, porque a nossa casa, que era o centro de reunião dos amigos, eu gostava que eles iam, os amigos, eles iam tudo pra casa, né, Matheus? Às vezes tinha 15 crianças lá, eu adorava, né? Depois, adolescentes, eles estavam lá também. Alugavam DVD, todo mundo assistia, né? Porque, pô, não tinha streaming, então não era cada um assistindo o que queria. Era um consenso e todo mundo assistia aquilo, né? Então, porque eu acho que por ele ser filho único, né? Eu adorava, porque ia lá, então de repente tinha 15 irmãos lá, né, Matheus? Ele nunca teve esse problema de sentir falta de irmão, porque eu sempre deixei mesmo a criançada ficar lá tudo em casa. Em casa também era a mesma coisa. Já sempre reunidos e a gente se divertindo bastante. Bom, né? Muito bom. Bom, a gente está chegando ao final. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, Rodrigo. Foi um prazer te conhecer. É um assunto, assim, que eu realmente não domino, não entendo nada. Mas, olha, me despertou interesse, viu? Principalmente xadrez, né? Como eu te falei, já peguei, salvei a musiquinha dele. Eu vou aprender também. Agora eu falei, se criança aprende, eu vou aprender. Recentemente eu ministrei um curso para professores da Associação do Homem do Amanhã, a antiga Guardinha, que tem um trabalho incrível também desenvolvido lá. Aqui? Aqui em São João da Boa Vista. E também uma professora do SESI, e a gente pôde ver como que o xadrez ele ultrapassa as barreiras de idade, sexo, Sim. E a gente tem realmente a possibilidade de a cada dia aprender algo novo. E tem uma professora que falou, eu achava que nunca ia aprender a jogar. E ela jogando, eu falei, nossa, eu tô realizada, realmente. Nunca é tarde, que precisar de mim, eu tô aqui. Ah, que bom, acho que porque eu sempre achei muito bonito, né? E vendo o Matheus jogar, e o pai dele, o vô dele, e eu lá olhando. Porque é bonito, que nem você falou, né? Tem toda uma coisa, né? Mas eu achei, o Matheus tentou me ensinar várias vezes, é porque ele não teve didática, né? Mas... Poxa, vamos comprar didática da criança de 11 anos. Vai, mãe, você não entende, mãe. Então, assim, mas agora eu já sei, tem uma fonte pra aprender. Obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Mas antes, uma última pergunta, um pouco mais reflexiva. Como serão, na sua opinião, os próximos 10 anos para a educação? Cheios de desafios e oportunidades. Uma geração imediatista, uma geração TikToker, onde a cada 10 segundos precisa ser inundado de dopamina no cérebro, e você conseguir reter a atenção desses alunos vai requerer novas habilidades. Desafios, porque não oportunidades, porque a gente tem muita ferramenta hoje. Eu vejo daqui a alguns anos hologramas dentro das escolas e a gente... Tô esperando isso desde que eu tava na escola. Eu espero que nunca aconteça. O que eu esperava que no ano 2000 que acontecesse? O bug do milênio. Nós estamos rezando para ter o bug do milênio. Então eu vejo que a gente tem um longo trabalho. Os países que mais cresceram e se desenvolveram foi através da educação. Nos anos 80, o Brasil era maior que a China em tudo. E uma geração depois a gente vê que o Brasil ficou para trás e a China se despontou. E nós precisamos entender a importância da educação. Na China, por exemplo, professor, pesquisador, cientista é o primeiro a entrar em um voo, num trem. São as pessoas que são aclamadas, que aparecem em rede nacional. O imperador, eles acham ele professor. No Japão, exatamente. Sim. Então nós precisamos entender a importância da educação no nosso país e realmente valorizar cada um que trabalha com educação, porque é vocação. Ser professor no Brasil é vocação. Não é para amadores. Não é para amadores. Então a gente tem um longo caminho, mas eu vejo com bons olhos, eu sou otimista. Eu acho que se a gente trabalhar, é um trabalho de disseminar a informação, um trabalho formiguinha de cativar as mentes e os corações de pais, educadores, alunos, gestores, dirigentes. Mas eu vejo que a gente tem uma grande oportunidade. Nós somos um país continental, com uma população incrível, um povo alegre, contente, festivo. Eu vejo mais como arrumar a rota e a gente seguir em frente. E nós vamos colher bons frutos. Sim, certeza. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, prazer todo meu. Obrigado, Matheus. Obrigado, Cláudia. Obrigado a você.
E para você que está acompanhando a gente, muito obrigado pela companhia, pela audiência. A educação está se transformando, ela sempre esteve se transformando, mas hoje a gente tem novas oportunidades que não tinha nas gerações anteriores. Hoje o seu filho pode aprender por meio da robótica, por meio do xadrez, por meio da criação de games e muitas outras oportunidades. Então cabe a gente se adaptar, abraçar isso e entender a importância de cada atividade, né, para o desenvolvimento das pessoas. Foi um prazer estar com você, contar com a sua companhia e com a sua audiência e até a semana que vem.